Reunião com alguns empresários e jogadores do Cruzeiro nesse sábado, receita dos times na Série B, marca própria e Orejuela são os temas do vídeo de hoje. Fala aí, Nação Azul de boa, eu sou Daniel Angelim e sem mais lero-lero, indo direto aí para o primeiro tema do vídeo de hoje. O Cruzeiro já estipulou aí nesses últimos dias que o teto salarial do clube no ano de 2020 será de R$150 mil por mês. Então, assim, dos jogadores profissionais do nosso elenco, 90% recebem acima desse valor, inclusive Sassá e David, que nada fizeram de relevante para justificar tal salário. Então, diante disso, a gente vê a imprudência em oferecer contratos a jogadores com altos valores surreais. Então, salva-se pouquíssimos atletas aí do elenco profissional que estão abaixo disso. Eu acredito que jogadores como Kaká, o lateral direito Everton, o meio-campo Ederson, o Maurício, ou seja, todos que surgiram da base aí, que ainda não recebem esse valor. Mas todos os outros estão muito acima e para permanecer aqui em 2020 vão ter que aceitar essa redução salarial aí. Apesar do Vitório Medioli vir batendo nessa tecla do teto de 150 mil, eu ainda acredito, eu tenho para mim, na minha opinião, que um ou outro jogador bem específico vai acabar ficando acima desse teto, como por exemplo, na minha opinião, o goleiro Fábio, que recebe bem acima disso. Ele já se propôs aí a reduzir o salário, mas eu acredito que para tanto, para apenas 150 mil, apenas 150 mil, ele não vai aceitar. Não é nem que não vai aceitar, eu acredito que vai haver um bom senso de ambas as partes e que vão acabar fechando aí um pouco acima disso, em torno de 250 mil, 300 mil, mas essa é só a minha opinião. O Vitório e o Pedrinho também disseram que que almejam que a folha salarial do Cruzeiro para o ano de 2020 fique gerando em torno de 4 a 5 milhões, que para isso muitas reduções deverão ser feitas e já nesse sábado começa a reunião, provavelmente já até reunião com um ou com o outro, talvez estejam reunidos agora, eu não sei, não tenho essa informação ainda, mas fato é que na manhã desse sábado iria iniciar as conversas com um ou outro empresário para que isso comece a ser resolvido o quanto antes, pois eu acredito que nosso planejamento já esteja atrasado com toda a demora que a diretoria teve para renunciar. Mas é mais um ponto positivo aí, na minha opinião, para esse conselho gestor, que vem tentando tomar as rédeas do clube, fazendo reuniões em vésperas natalinas, sábados, e isso é que é o importante, dar prioridade ao Cruzeiro, que ele precisa que quem esteja frente a ele resolvendo as situações esteja engajado 100%, com disposição para colocar o clube na linha novamente. E como todo mundo já sabe, na Série A o Cruzeiro arrecadava aí em torno de 350 milhões anuais, e com essa queda para a Série B esse valor vai reduzir drasticamente em torno de 70%, e as expectativas é que o Cruzeiro arrecade aí em torno de 80 milhões no ano de 2020. Ainda assim, mesmo caindo drasticamente esse valor, o Cruzeiro vai arrecadar muito mais do que o segundo colocado aí nessa lista de arrecadação da Série B, e com isso, teoricamente pelo menos, temos a subida aí como um objetivo bem alcançável, bem palpável, mas a crise interna do Cruzeiro, financeira que ele se encontra, pode dificultar e colocar muitos obstáculos aí no caminho do Cruzeiro, na minha opinião. Para vocês terem uma ideia, o segundo clube que mais vai receber dinheiro na Série B é o Vitória, com 52 milhões, seguidos de Ponte Preta 40, Avaí 39 milhões, Chape 38 e tem também o América que vai receber 30 milhões. Tudo isso em torno desses valores, tá, galera? Então, diante disso, a gente já fica aí surpreso com o quão mais o Cruzeiro vai receber, mas isso não vai indicar claramente que o Cruzeiro terá facilidade ou vida fácil nessa Série B aí, tendo em vista que o clube não tem dinheiro para contratar jogadores e vai ter que contar com os remanescentes de 2019, com os promovidos da base, mas a nossa sorte é que a gente tem muitos jogadores bons de bola jovens, Maurício, Popó, Caio Rosa, Everton, Kaká, Ederson, Adriano. Então são inúmeros nomes aí que a gente pode contar e que os caras têm qualidade e, na minha opinião, vão se destacar muito aí em 2020. E nesse grupo dos 6 que mais vão receber aí, de 80 milhões do Cruzeiro a 30 do América, são os top recebimentos, digamos assim. Todos os outros
que estão fora dessa lista aí vão receber entre 12 e 20 milhões. Então é uma diferença brusca, assim como há essa diferença injusta na Série A, se é que podemos dizer assim, na Série B não é diferente. Então os clubes de menor orçamento vão correr por fora aí, tentando usar a inteligência para ser competitivo na Série B, e o Cruzeiro tem que ser inteligente, tem que conseguir usar bem os meninos da base, mesclando com um ou outro experiente, para que consiga o principal objetivo, que é o acesso à Série A novamente. E ontem também saiu a notícia que a diretoria do Cruzeiro queria rescindir o contrato com a fabricante de uniformes Adidas, poucas horas depois de terem lançado aí nas redes sociais os novos uniformes do Cruzeiro. O Vitório Medioli soltou essa nota aí, dizendo que o contrato é desfavorável ao Cruzeiro, que é pior do que o que tinha com a Umbro, e com isso ele já pediu para que a Adidas dê uma olhada nas cláusulas contratuais, o que pode ser feito a favor do Cruzeiro, pois caso contrário, como ele disse, o clube pensa em rescindir o contrato e com isso devolver as luvas de 2,5 milhões de reais que foram inclusive já gastos pelo clube para quitação de salário, essas coisas. O Cruzeiro teria que fazer a devolução desse dinheiro para assim então poder rescindir com a Adidas e dar prosseguimento provavelmente a criação da própria marca. E uma empresa responsável por fazer essa criação da marca do material esportivo dos clubes de futebol, bem famosa aí, é a Bomashi, e ela disse que gira em torno aí de 4 meses para que a operação esteja toda certinha e os uniformes já produzidos, prontos para uso do clube aí, no caso o Cruzeiro. A Bomashi criou inclusive marcas e trabalha com os clubes Curitiba, Ceará, Fortaleza, Paysandu, Santa Cruz. Então todos os times medianos aí, mas que já vem tendo a Bomashi como a criadora da marca própria dos clubes e com isso tendo uma participação maior na venda de camisas aí. A Bomashi disse que o preço de fabricação de cada camisa gira em torno de 100 a 125 reais e que ela repassa aos clubes em torno aí até 35% de royalties. Considerando o preço de fábrica de 120 reais, que é o mesmo praticado pela Adidas atualmente, e o preço de revenda de 250 reais, que é o que o Cruzeiro fará a partir do dia 2 de janeiro, e que o Cruzeiro teria 35% de royalties, ele poderia arrecadar aí R$ 42 reais em cima de cada camisa e apenas com royalties. Nesse contrato com a Adidas, o Cruzeiro, no valor final entre royalties e o que a Adidas oferece, ele arrecada 46. Então, praticamente o mesmo valor aí, apenas R$ 4 reais de diferença, mas ainda assim sobraria todo o lucro da diferença entre 120 para 250 reais quando a camisa for vendida em lojas oficiais do Cruzeiro, para lojistas terceirizados, talvez negociar ainda uma margem de lucro entre o preço da fabricação e o da venda. Então o Cruzeiro teria uma margem maior aí, possibilidades maiores de ganhos, trabalhando dessa forma com a marca criada pela Bomashi, mas eu ainda esperava algo mais próprio do Cruzeiro, sabe? Quando falaram em criar uma própria marca, eu esperava que o clube fosse se engajar de tal forma que o Cruzeiro tomaria frente de toda a produção e pelo que eu vi, pelo que eu entendi, não vai ser bem assim. Essa questão desse serviço ainda será terceirizado e para mim, apesar dos números parecerem favoráveis, tem um ponto que na minha opinião é muito desfavorável, que é o alcance que essas camisas teriam no Brasil e até mesmo no exterior. Já com essas fornecedoras, marcas fortes como Umbro, Adidas, é difícil encontrar camisa no exterior, em muitos estados do Brasil. Elas têm esse alcance global muito bom, é uma questão de logística já estabelecida, e o Cruzeiro, criando uma marca própria, teria que trabalhar muito bem isso para que a camisa chegue em outros estados mais distantes do Brasil, até mesmo no exterior, para que de toda forma o torcedor do Cruzeiro, que não apenas aqui de Minas, possa ter esses produtos com certa facilidade, coisa que já não acontece em muitos casos, tendo Umbro e Adidas à frente, e o meu medo é que com uma marca própria, com um sistema de logística não tão avançado assim, isso piore. Então esse é o ponto negativo na minha opinião, e o ponto positivo é que teoricamente, financeiramente, seria consideravelmente melhor para o Cruzeiro. E sobre o Orejuela, a diretoria do Cruzeiro parece estar de fato interessada e engajada
a comprar, a adquirir, exercer o direito de compra do lateral colombiano que defendeu a camisa do Cruzeiro nesse ano de 2019 aí. Lembrando que o Cruzeiro pode exercer esse direito de compra junto ao Ajax da Holanda, pagando a quantia de 1,5 milhão de euros. O clube, como todo mundo sabe, vem em grave crise financeira e não tem o dinheiro em caixa, mas os empresários que estão à frente do Cruzeiro aí aparentam estar dispostos a colocar o próprio dinheiro em jogo para que o Cruzeiro não perca essa oportunidade de negócio, que na minha opinião não deve ser perdida mesmo. O Orejuela é um investimento que hoje vale 1,5 milhão de euros, mas daqui 1 ano, 2 anos vai valer 3 vezes pelo menos esse valor. Então, na minha opinião, é um investimento certo. O cara tem muito potencial, é jovem, o vigor físico que ele tem é muito condizente com a posição que ele joga em campo. Então, a diretoria pretende comprá-lo e não ficar com ele no Cruzeiro em 2020, e sim emprestá-lo, o que eu acho bacana também, pois ele tem um salário de 300 mil reais aí, e o Cruzeiro não terá condições de pagar isso tudo. Então, já tem clubes como Flamengo, Grêmio e Palmeiras interessados, na minha opinião, os 3 principais elencos do Brasil atualmente. Então o Orejuela teria caixa para ser titular em todos esses times, até mesmo no Flamengo, desbancando o Rafinha, que na minha opinião não é nada mais do que mediano. O Orejuela, tendo oportunidades, pode ser melhor que Rafinha, pode ser melhor que Mike e Marcos Rocha no Palmeiras, e pode ser melhor também que Galhardo no Grêmio, Vitor Ferraz. Então ele tem espaço em todos esses clubes. E no caso de compra do Cruzeiro, empréstimo a qualquer um desses 3, na minha opinião, seria um excelente negócio, pois ele valorizaria demais fazendo a temporada 2020 nesses clubes, e o Cruzeiro só teria a ganhar com isso. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje abordando alguns dos temas mais recentes sobre o nosso Cruzeirão Cabuloso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí para dar aquela força pra gente. Se não for inscrito aí, se inscreva, para que dessa forma você não perca nada aqui postado. E é isso, um bom final de semana a todos, um abraço, tamo junto, é nóis.